por que eu não trazer uma palestra que eu leciono lá em Águas de Lindóia? Quem já fez a conferência conhece. O problema é que a palestra lá é 1h50. Só ouviu um amém? Só o Wellington, um amém? Não, eu fiz um resuminho, obviamente. Vamos ficar dentro do nosso tempo comum, pode ficar. Então eu preparei para não ser uma palestra, mas para ser um sermão. Tudo bem? Fiquem tranquilos. Eu pensei que, tudo bem, eu já ia continuar, mas não deu certo. Bom, eu acho que vocês estão me sentindo um pouco culpado agora. Então, quando a culpa pesa e o arrependimento liberta, texto básico, se você depois na semana quiser, a gente vai ler daqui a pouco, mas Salmo 32, pode abrir o Salmo 32, versículos de 1 a 5. Salmo 32, de 1 a 5. Acharam? Está escrito assim, ó. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões, o quê? Perdoadas, e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha-os escondidos, os meus pecados e meu corpo fazia o quê? Ficava forte, é isso? Não, definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como se em tempo de seca. Então, olha só que legal, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Esse texto, quando a gente para pensar nele, ele é fantástico. Então, por quê? Porque muitas vezes a gente sente culpa. Você já sentiu culpa por algo que fez? Ou também deixou de fazer? Você já sentiu culpa por isso? Como que você trabalhou com ela? Todos nós, de alguma forma, já sentimos isso, culpa. E a pergunta que eu faço agora é, a culpa é boa ou é ruim? Sentir culpa é bom ou é ruim? Vou fazer a enquete agora. Tá. Aproveitar que é de manhã, tudo novo, vou mudar a forma de pregar também. Sentir culpa é bom ou é ruim? Quem acha que é ruim, levanta a mão. Quem acha que é bom, levanta a mão. Quem está na dúvida, levanta a mão. Quem acordou agora com os microfones, também levanta a mão. Está sentindo culpado agora, né? A Lúcia, né? Muito bem. Então, olha só. Todos nós conhecemos esse peso da culpa, porque em algum momento a gente sentiu culpa. E então, as pessoas que tentam fugir, a quem negue a culpa, fala, não, eu não sou culpado de nada. Mas hoje nós vamos falar de algo interessante. A culpa é uma bênção. Sentir-se culpado é bom. O problema é, depois que eu tenho essa conclusão que eu sou culpado, o que eu faço com essa culpa? Eu me arrisco a dizer que se você não sente culpa, você não pode ser um cristão. Pronto, já começou, né? Aquela turma que levantou o braço falando que era ruim, pronto. É que nem quiabo, né, gente? Todo mundo fala que é ruim, mas com carne moída, arrozinho, não é bom? Depende de como você usa o quiabo, gente. Jiló. Jiló é ótimo, feito no feijão. Então vamos lá. Vamos dividir, eu fiz em pontos. Primeiro, então, a culpa é real e tem raízes profundas. Vamos dividir aqui, deixa eu ver se apareceu a letra A para vocês. Vai aparecer agora. Então, o mundo, ele tenta apagar a culpa, mas sem sucesso.
O mundo, quando eu falo mundo secular, que eles reconhecem até essa culpa, eles entendem essa culpa, mas eles falam que é um sentimento desconfortável, que é algo que você deve eliminar da sua vida. Então, muitos vão fazer o que com a culpa? Eles vão minimizar, vai dizer, não, você é humano. Quem nunca errou? Errar é humano. Talvez eles vão transferir a culpa. Isso nós também somos especialistas, porque a culpa é da minha criação. Meu pai me batia muito. Minha mãe não me deu atenção. Eu fui criado sem ter o que comer. E aí a culpa eu transfiro para qualquer contexto. Outros vão racionalizar. Você é a vítima. Porque você deu 5 tiros naquelas pessoas, porque ele mexeu com você. Falou que seu pai era feio. Não é isso? Estou exagerando, tá, gente? Vocês estão percebendo aí. Existe também aquele que vai dessensibilizar a culpa. E ele vai dizer, não, daqui a pouco isso não vai ter mais problema. Continua vivendo. Não, isso passa. Com o tempo isso fica para trás. Então aquele adolescente que não é tratado, não aprende a lidar com os seus erros, não tem consequência, ou seja, não aprende a culpa, o que acontece? Vai passando. Aí ele vira um homem. O que acontece? Não sabe lidar. E também tem aqueles que justificam. Para tudo arruma uma justificação. Eles dizem, não, isso aí nem é errado. Todo mundo faz. Daí vem aquela resposta de mãe. Qual é a resposta de mãe? Todo mundo faz. O que ela responde? Mãe, é impressionante, né? Se uma mãe não tem essa frase, está desqualificada no quesito mãe. Já disse isso? Você não é todo mundo? Já, né? E a chinela havaiana também. Não, a chinela havaiana está cara. Vai chinelo normal, né? Então, vamos lá. Então, olha só. O mundo, ele tem formas de lidar com a culpa. E a primeira coisa é eliminar a culpa. Eu quero acabar com a culpa. Eu ponho a culpa em quem eu quiser. Mas tudo isso é como tomar um analgésico para fazer o quê? Para aquela fratura exposta. O cara quebrou a perna, a fratura exposta. Toma um Doril. Vai ficar bom. Não serve. Lidar com a culpa dessa forma é tomar um Doril para uma fratura exposta. Hebreus 10, 11 diz assim, dia após dia todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece o mesmo sacrifício que nunca podem remover os pecados. Ou seja, não serve. Aqueles sacrifícios não servem. Muitas vezes nós queremos lidar com a culpa, mas nós nunca conseguimos retirar a culpa agindo dessa forma. Você está tentando calar, às vezes, nós tentamos calar a nossa consciência com determinada culpa. Com o quê? Com explicações humanas. Talvez essa, ou eu vou minimizar, eu vou transferir, eu vou racionalizar, eu vou pôr a culpa em alguém, sei lá. Por que você fez isso? Por causa disso, disso e disso. A pergunta que a gente precisa, estar convivendo com o pecado, a pessoa fica convivendo com o pecado como se fosse normal. Se tem culpa, tem erro, tem falha, tem pecado. E se tem pecado, precisa ser o quê? Confessado, arrependido, ser mudado. Então, quando a primeira coisa é que a culpa é real, ela existe para todos, e nós temos forma ou formas de lidar com a culpa. Segunda questão é... eu não fui aparecendo. Apareceu aqui, tá. Ufa, eu pensei que não tinha colocado a letrinha lá. A letra B. A culpa é sinal de que fomos criados à imagem de Deus. Sentimos culpas porque há um padrão absoluto. Qual é o padrão? O caráter de Deus revelado em sua palavra. Então, nós olhamos para o referencial. Fiquei aquém, fiquei abaixo, não atingi. Então, por isso que é falho. O pecado, todo mundo sabe, o pecado é errar o alvo, é ficar aquém.
As palavras para pecado, todo mundo deve conhecer. Avon, você que compra os produtos da Avon, brincadeira. Avon, né? Pecha, isso no hebraico, as duas palavras. No grego, hamartia. Então, todas elas que é a ideia de não atingir o alvo, ou ficar, quem sabe, quando você vai lá e compra um produto de 1 quilo, só vem meio quilo. Ficou devendo meio quilo. Isso é pecado. Então, nós olhamos para o padrão de Deus, eu deveria agir assim, e eu fico aquém. Isso é pecado. Por isso eu sou o quê? Culpado. Vocês são culpados, porque eu falei até agora de culpa, e na hora de falar, só responder com uma palavra simples, culpa, vocês erraram. Estão culpados. Então, esse padrão, por exemplo, você vê um brutamonte batendo numa criancinha na rua, você não fica revoltado? Por quê? Porque é errado. De onde vem esse padrão? Existe um padrão que vem na nossa consciência que mostra o que é certo e o que é errado. A criança, bem pequenininha, ela sabe quando está fazendo coisa errada, já perceberam? Por quê? Nós fomos criados com esse padrão do Senhor, nós fomos criados à imagem de Deus, nós temos a lei do Senhor escrita aqui no nosso coração, né, para aqueles que são salvos, brincando. Então, Gênesis 1, 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus nos criou com uma consciência. Certo era a gente trabalhar, eu vou depois falar um pouquinho sobre tipos de consciência, mas a gente ter um bom estudo sobre consciência. Muitas vezes nós confundimos a nossa consciência com a ação do Espírito Santo. Por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa e aquilo vem assim, não faz isso não, que isso está errado. Foi a sua consciência ou foi o Espírito falando? Quando eu der a palestra do consciência, eu explico. Então, a culpa, se o pessoal da minha sala estiver aqui, na aula 10, tá? Aula 10 eu explico, tudo bem? Então, vamos lá. A culpa, piada interna da nossa classe. A culpa, quando bem entendida, pode ser um presente. Sabe por quê? Porque ela mostra o caminho da restauração. Ela mostra onde você está se afastando do Senhor. Imagine só, você quer ir para o Rio de Janeiro. E até onde eu sei, a estrada para ir para o Rio de Janeiro é a Dutra, tudo bem? O pessoal da viagem aí é isso? Dutra, tá? Mas, por acaso, você pega a Regis. Se eu também não estiver equivocado na minha, a minha geografia aqui, a Regis vai para o sul. Vai lá para o Rio Grande do Sul. Aí você pega a Regis. Mas você quer ir? Até onde eu sei, mulheres, eu vou explicar melhor para vocês. Ó, sul, norte. Desculpa. É que mulher tem aquele probleminha de localização, né? Então, me senti culpado agora. Mas é estratégico, vocês vão ver por quê, daqui a pouco. Então, olha só, o sul, eu estou indo para o sul, aí no meio, eu chego lá em Curitiba, né, no Paraná, vejo a placa, Rio de Janeiro. Aquela placa, eu devia acabar com ela. Pôr fogo naquela placa. Passar com o carro por cima daquela placa. Por quê? O que ela está mostrando para mim? Que você está errado. E logo, você é muito ruim de volante, porque você está indo para o sul. Porque ela está mostrando um monte de coisa. Muitas vezes, nós precisamos de placas assim. Você está errado. Você está indo no caminho errado. Você tem que voltar. Você tem que ir para lá. Daí o que a gente quer fazer com essas placas? Que pode ser até pessoas. A gente quer passar o carro por cima. Brincadeira. Então, a culpa revela que nós estamos indo no caminho errado. Isso é bom. Porque se não avisar, a gente vai parar lá no Rio Grande do Sul. Agora está pensando, pecado, Rio Grande do Sul, vocês estão pensando... Não é isso, tá, gente? Tudo bem? Estão comigo ainda? E a letra C, se apareceu aí, o pecado nos torna culpados diante de Deus. A culpa não é apenas um sentimento. Oh, estou triste. Não.
é responsabilidade do padrão de Deus. Pense agora num tribunal. No tribunal, geralmente, você tem o juiz, você tem o advogado de defesa e você tem o promotor, aquele camarada que te acusa, certo? E aí, o juiz fala para você, muito bem, meu veredito é que você é culpado, ou o júri lá, você é culpado, certo? O que está acontecendo agora? Fala, sou culpado. O que vai acontecer com você agora? Você vai sofrer, né, a punição da sua culpa. Então, a culpa, eu tenho que entender que eu quebrei uma responsabilidade, quebrei um padrão, algo que era esperado que eu fizesse, um dever que eu tinha que cumprir, e eu não cumpri isso. Por isso, eu sou responsabilizado. Eu sou culpado. E todos nós, sem exceção, somos culpados perante Deus. Alguns textos. Números 5, 6, diz assim: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo a quem ele prejudicou. Inclusive, isso deveria vir para a nossa Constituição, né? O bandido foi pego, ele deve devolver com 1/5 a mais. O outro texto, Salmo 24, eu ia apertar, está ali, né? Diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. O texto de Isaías: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. E Romanos: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale, e todo mundo esteja debaixo o juízo de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, todos nós somos culpados. Adão e Eva, quando eles, a gente lembrando do Éden, quando eles perceberam a culpa, eles perceberam que eles estavam culpados por causa do pecado, e o que eles fizeram? Culparam um ao outro. Não culparam um ao outro? Aí Deus falou, tá, tudo bem, eu imagino, vocês são humanos. Eu vou dar outra chance para vocês, foi isso? Deus responsabilizou. Depois dá uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 3. Deus responsabilizou eles. Por causa disso, então, maldita é a terra, você terá dores dos partos. E ele foi colocando, Deus não retirou a culpa ali. Ele responsabilizou pelo erro. Ele disse, vocês são culpados disso. Muitas vezes, nós queremos fazer que nem Adão e Eva. Culpar alguém ou nos vestir. Eles lembram que eles fizeram uma roupa para esconder a sua nudez? Para esconder, talvez, a sua vergonha? Será que às vezes a gente não faz isso? Aquele pai que não é um pai, que não quer cuidar do filho, não tem tempo para o filho, não quer educar o filho, não disciplina o filho, não tem tempo com o filho, e ele fala, muito bem, vou pôr aqui uma roupa de figueira. Dá tudo para o filho. O que você quer, meu filho? Play 5, está aqui. Você quer ir dormir com os amiguinhos 30 dias na Disney? Está aqui. Você está vestindo roupas. Talvez nós, no nosso convívio familiar, vestimos várias roupas. Por quê? Não queremos, sabemos que somos responsáveis, culpados, mas queremos lidar com essa responsabilidade de outra forma. E aí, tem algo que é impressionante. Tem algo dentro de nós que mexe com a gente, chamado consciência. A consciência, ela é interessante porque é como se fosse um órgão auditor, né? Aquele separado. Aquele que está ali justamente, como diz
geadas, justamente para no dia da sua, que você estiver na frente dos outros, você fala assim, eu não sabia. Como você fala, sabia sim, você sabia. Aqui, ó, você fez, você sabia. Então, nós precisamos aprender a lidar com a consciência, porque ela é como um alarme. Quem tem carro, quando acende aquela luzinha do óleo, mulheres, deixa eu explicar para vocês novamente, brincadeira, é para parar o carro, tá? Por favor, acender a luz, para automaticamente, não ande mais com o carro. Então, vamos voltando aqui. Então, olha só, quando acende aquela luzinha, eu estou arrumando muitos amigos aqui, né? Quando acende a luzinha, alguma coisa está acontecendo no carro, certo? Está sem óleo. E um carro sem óleo, o que acontece? Qual mulher se atreve a responder o que acontece? Muito bem. Então por que vocês continuam? Se vocês já sabem. Culpado 2 vezes, né? Meu marido não pôs óleo no carro. Pronto. Aí ele é culpado. Entendi. Agora faz sentido. Mas olha só. A consciência, ela é o alarme. Ela é aquela luzinha que acende. É aquilo que te acusa. Aquilo que fala, isso aí não está certo. A sua motivação está errada. Então você tem uma consciência bíblica e treinada, né? E ela acusa com base no que a palavra de Deus diz, ela acusa com base no que é certo. Mas se eu não conheço a palavra, ou se eu me alimento da palavra simplesmente com aquelas pequenas poções, pequenos pedacinhos de alimento, como que vai ser a minha consciência? Quem gosta de comer pizza? Inclusive hoje à noite, então, só 3 pessoas gostam de comer pizza nessa igreja. Já pensou comer pizza todo dia? Café da manhã. A pizza gelada, obviamente. Mas almoço, pizza. À noite, pizza. Isso na segunda, na terça. Pizza. Você vai ficar o quê com você? Você vai ficar saudável? Você vai ficar forte, que nem eu. Não dá para viver de pizza, né? Porque pizza é só na sexta-noite ou no sábado. No dia a dia você tem que comer o quê? Como dizia a mamãe, arroz, feijão, entendeu? É um ovão, né? Não é isso? Para ter sustância, um mocotozão, baião de 2, favada, dobradinha. Vamos parar por aí que já estou me empolgando. Mas para você ficar forte, não é isso? Muitas pessoas vivem só da pizza, porque assim como você só come a pizza na sexta ou no sábado, muitas pessoas só se alimentam da palavra hoje, agora. Entendeu? Como que ela está sendo nutrida a sua consciência? Agora. Aí durante a semana, não lê a palavra. Não estuda. Não medita. Aí a consciência vai ficar, eu acho que qualquer coisa que fala, você pega lá na internet ou na televisão, tem um monte de cara querendo tomar o seu dinheiro, falando que é da igreja. E fala as mesmas palavras que às vezes você escuta o pastor falando aqui. Fala, tá vendo? É isso. Não é. Porque não tem condições de entender. A outra consciência é a cauterizada. Quando alguém ignora tanto a culpa que já não sente mais nada. Sabe aquele pecado que você comete, que no final, nem pecado é. Dizem que se você conta uma mentira, não sei quantas vezes, às vezes ela se torna verdade. Aqui é a mesma coisa. A sua consciência, então, muito bem, eu não posso fazer isso porque isso é errado. Não posso falar alto com a minha esposa. Aí você fala uma vez. Aí depois você fala outra vez. Aí você fala outra vez. Em alguns casos ele fala, perdeu o respeito. Lembra? Tem essa frase? Perdeu o respeito. E aí se torna comum. A sua consciência já não acende mais o alarme. Já não fala assim, isso aí é errado, isso é pecado. Ela não fala mais. Você tem algum pecado que já está assim?
O que vocês acham? Vamos fazer, quarta-feira eu fiz uma listinha de pecados aqui no PJ, que foi legal. Vamos fazer uma listinha de pecados que talvez podem nos cauterizar a consciência? Fala um pecado que a gente acha que pode cauterizar. Cadê o Levi? O Levi tinha falado um... Ô Levi, tudo bem? Qual foi o pecado que você falou quarta-feira? Chegar atrasado. Pontualidade. Você começa a chegar atrasado e você acha que não é nem pecado. Qual foi o outro? Preguiça. Foi a Valéria que falou, né? Então, preguiça. Preguiça é pecado? Quem é preguiçoso aqui, por favor? Levante a mão. A pessoa, vou ter que levantar a mão, né? A preguiça. Qual mais? Qual mais que a gente falou quarta-feira? Fofoca. Fofoca é pecado? Mas não é gostoso fazer uma fofoquinha? Tem a fofoca santa, né? É isso? Ai, meu Deus. Tá vendo? Só você vai dando corda, você vai descobrindo as coisas, né? Fofoca gospel, entendi, tá certo. Então, olha só. Percebem que a gente vai levando e nem mexe mais com a gente, ao ponto de a gente até brincar com isso. É pecado. E me ajudem se minha teologia está correta. Se é pecado, e se você foi salvo em Cristo Jesus, esse pecado, lá naquela cruz, foi pago, certo? Sim ou não? Quer dizer que você está brincando com algo que Jesus pagou na cruz? Ficou sem graça a brincadeira agora, né? Entenderam? A consciência cauterizada faz isso. A gente esquece que Cristo morreu por esse pecado. A gente esquece até que é pecado. É até normal. Qual crente não tem isso? Qual crente não faz uma fofoca gospel? Cristo morreu naquela cruz por essa fofoca gospel. E a gente está brincando com isso. A outra questão é a consciência fraca ou destreinada. E ela começa a confundir preferências com santidade. Então, eu acho que deveria ser assim, eu acho que assim, mas a palavra do Senhor não define. A gente não tem o padrão do Senhor definido, mas a pessoa acha que isso é o jeito santo de ser. Então é uma consciência destreinada. E aqui é aqueles que são demasiadamente justos. Vou contar uma fofoca. É gospel, mas é gospel. Não, mas a pessoa, ela autoriza eu falar isso porque eu uso na palestra lá na ABCB. Nós temos, todo mundo conhece o pastor Fernando, hoje está em Manaus, e logo que ele se converteu, né, a igreja dele, a igreja na qual ele se converteu, não podia bater palmas, né, não podia. E naquele tempo, se batesse palmas, você perdia a salvação, quase, brincadeira, né? E aí, ele, muito empolgado com a sua conversão, ele falou, eu quero viver sem pecar. Veja, né? Sabe, aquela empolgação. Chegou o aniversário. E aí ele conta que conforme começou, parabéns. Deu um chute. Não conseguia. Ele falou, não, agora se eu bater palma é pecado ou não é? E ele, veja, uma consciência destreinada. Não tem nada a ver, pode bater palma, né? No culto. No aniversário não, porque fica um mau barulhão. Mas, olha só, ele tinha uma consciência que ainda não estava treinada. Ele era novo convertido. Então ele começou a pensar que a santidade, e aí na hora que ele foi bater palma, acendeu a luzinha, acendeu o alarme. Não, isso não pode. E ele ficou, não. E aí lembre-se, quando você entende que isso é pecado e você não comete, você olha do lado da pessoa fazendo, você faz o que agora? Pecador miserável. Você julga. Não é isso? Então, temos que lidar com essa consciência, porque a consciência é o alarme. A consciência é que vai nos mostrar se nós estamos perto ou distante do Senhor. E aí, a sua consciência, eu pergunto para você, ela é bíblica ou ela é emocional? Ou ela é secular? Ou ela está cauterizada? Ou ela está simplesmente destreinada? Todos nós precisamos avaliar a nossa consciência, porque
se eu não tiver uma boa consciência, não tem como eu entender a verdadeira culpa. E você vai ver como é importante isso. Então, qual é a solução para a culpa? Nós temos a solução divina, que é o Evangelho. Então, Deus, apareceu a letra A lá? Apareceu, né? Deus trata a culpa com seriedade, mas também com misericórdia, com graça. O Salmo 32, que nós lemos, diz lá, como é feliz. Então, felicidade verdadeira vem da onde? Onde que é a fonte? Do perdão. Você entender que você é perdoado, e não da negação da culpa. Olha só, qual foi uma estratégia que eu acredito ser do mundo, ser diabólica. Vamos fazer de tudo para não falar mais sobre pecado na igreja. Porque a pessoa chega na igreja, ela quer se sentir como? Bem, ela quer sair dessa porta agora como? Para cima, disposta a viver. Aí vai lá o pastor e prega em 1 João. Lembra, Wellington? 1 João? Aí 1 João não é fácil, né? Só mostra o quanto que nós somos pecadores. E o ambiente fica até pesado. Então houve-se um movimento, não vamos mais falar de pecado. Se você quer ler um livro bom sobre isso, John MacArthur, Uma Sociedade Sem Pecado, que vai falar como tudo tem uma justificativa para todos os erros. Não tem mais pecado. Só que quando isso acontece, não tem como existir o perdão. Porque você não se sente culpado. A culpa, quando nós olhamos para as Escrituras, ela exige sangue. Depois você lê em casa, Levíticos 17, versículo 11, Hebreus 9, 22. Então, a culpa exige sangue. Tem a punição. Nada nesse mundo fica sem punição. Aquele xingamento no trânsito tem punição. E essa punição é de sangue. Sabe quando você dá aquela topada no dedão assim? Aí você fala uma palavra indevida? É pecado. Tem punição. Só que Jesus foi o sacrifício final para isso. Isaías 53, Hebreus 10. Jesus foi o sangue, daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. Foi o sangue derramado. O Espírito Santo, então, nos convence, né, João 16, 8, muito conhecido, e a palavra do Senhor nos mostra onde está o erro. Estão percebendo que a culpa é fundamental para uma vida com o Senhor? Se eu não entendo a minha culpa, eu não entendo a minha responsabilidade quebrada. Se eu não entendo a minha culpa e não entendo a responsabilidade, eu não entendo o peso da punição para aquela responsabilidade. Se eu não entendo o peso da punição dessa responsabilidade, eu não entendo o sacrifício de Cristo. E eu não entendo o quanto que eu fui perdoado. Se eu não entendo que eu fui perdoado, como que eu vou viver nesse mundo onde várias pessoas vão pecar, nós vamos pecar, onde nós devemos perdoar uns aos outros? Então, qual é o caminho? O caminho é o arrependimento. Vai aparecer aí para vocês. Quando a gente fala arrependimento, só uma pequena definição, bem simples. Definição é mudança de mente, de direção. Agora lembra lá do exemplo? Estava indo para onde? Para o Rio Grande do Sul. Nossa, percebi, estou errado, peguei o caminho errado, peguei a estrada errada. Agora arrependimento, o que eu faço? Eu continuo indo para o Rio Grande do Sul? Não, eu volto. Eu pego o caminho que vai me levar para onde deveria ir. Então, nossa ilustração, Rio de Janeiro. Então, não é só um sentimento de culpa agora, mas é uma transformação
de coração que resulta numa transformação de vida. Tudo muda quando há arrependimento. Eu não sigo mais os mesmos caminhos. Temos alguns exemplos. Por exemplo, Davi. Davi, o Salmo 51, se você não leu, leia devagar, estudando. Como é bonito o Salmo. E Davi ali, você percebe um arrependimento. Senhor, pequei contra ti. Só contra ti. Fiz aquilo que não deveria ter feito. Faz comigo o que o Senhor desejar. Uma pessoa quebrada. Zaqueu, Lucas 19, todo mundo sabe que Zaqueu, ele era um coletor, então provavelmente ele pegava um dinheirinho, certo? E de repente, na hora que ele tem um encontro com Jesus, ele fala assim, se por acaso eu peguei o dinheiro da turma, o que eu vou fazer? Eu vou devolver 4 vezes mais. Você vê que era uma pessoa que antes só pensava em si, querendo para si. Agora fala, não, eu vou devolver, eu vou entregar. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz, vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que é aqui a ideia do arrependimento. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. O que nós temos que entender? Olha só, quando eu percebo que estou indo para o caminho errado, minha maior motivação agora é o quê? Seguir o caminho certo. O que é o certo? Mas muitas vezes eu já fiz o errado, mesmo sabendo o certo. Muitas vezes, não é questão de saber se é certo ou errado, porque eu já sabia que era certo ou errado, mas eu escolhi fazer o errado, porque talvez esse errado estava me dando alguns benefícios. Alguns benefícios que escondiam o que estava por trás, que é o distanciamento do Senhor. Às vezes eu faço escolha de amizades, mas essas amizades são bem legais. Somente os jovens. Essas amizades são legais, são interessantes. Só que está escondendo o caminho que eu estou indo. As más amizades faz o quê? Leva você a ser mais sábio, não é isso? O que ela faz? Te corrompe. Às vezes, talvez aquele emprego que eu sei que vai acabar com a minha carreira, mas eu vou ganhar muito dinheiro, mas você vai perder sua família. Então não é a questão de certo ou errado agora. Percebem isso? Já não é mais, porque muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas nós escolhemos o que é errado. Daí fomos tolos. Por isso a minha frase, não é sempre o certo pelo certo, mas o certo pelo sábio. O sábio é considerar o Senhor. Ainda que o meu coração pecaminoso, às vezes, poxa, eu queria aquilo. Mas o sábio, ele submete o seu coração à vontade de Deus. Provérbios 28:13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa os abandona e encontra misericórdia. E aqui nós temos um outro problema com arrependimento, que se chama vergonha. Você gosta de alguém falar que você errou? Alguém te criticar? Não importa, pode ser a coisa mais boba possível. E aí a gente fala, não, isso aí não está certo não, isso aí é... Já liga aquele modo raiva, né? Já começa a mostrar os dentes, o pelo arrepia, né? Muitas vezes arrependimento não acontece porque nós temos que admitir que estávamos indo para o Rio Grande do Sul. Estávamos indo lá para o fundo. Muitas vezes eu não quero reconhecer que eu fui um pai ausente. Ou muitas vezes eu não quero reconhecer que eu era uma mãe que não estava zelando pelo lar. Muitas vezes eu não quero reconhecer que eu preferi ganhar dinheiro do que... Por quê? Eu vou ter que assumir isso e a vergonha. Nós trabalhamos com aconselhamento e muitas vezes, principalmente
em alguns casos, são casos difíceis, vou chamar de difíceis. E o retorno da pessoa andar com o Senhor não acontece por causa da vergonha. É aquele marido que tem problema com pornografia, mas agora é o arrependimento. Vai lá e você vai falar para sua esposa. Aí não vai dar, né? Estão entendendo? Mas o arrependimento é o caminho. Lembre-se, toda ilustração é falha, tá? Estamos indo para o Rio Grande do Sul. Deveríamos ir para onde? Rio de Janeiro. Já estou aqui, em Curitiba, Paraná. Sabe de uma coisa? Eu não vou voltar até o Rio de Janeiro. Vou ter que voltar, passar por São Paulo de novo, para depois... Eu vou continuar nesse caminho. Isso acontece. Por isso não há arrependimento. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, muitas vezes, nós não queremos confessar os pecados. Admitimos que estamos errados. Entendemos que é o caminho certo. Mas assumir que eu estou errado, aí é outros 500. Então, não tem como a gente lidar com a culpa sem arrependimento. Se você não trilhar o caminho do arrependimento, a culpa sempre vai estar lá. E aí, a gente já começando indo para os nossos finalmente, nós temos a marca do verdadeiro arrependimento. Como eu sei que a pessoa está arrependida? Algumas coisas. Primeiro, a confissão é precisa. A pessoa chama o pecado pelo nome. A pessoa, ela entende o que ela errou. Geralmente, se uma pessoa, até de forma, dependendo da pessoa, até descontraída, a pessoa vem me pedir perdão, fala, mas você está pedindo perdão pelo quê? Porque foi mal. Não, agora foi mal, mas eu quero saber o que foi mal. O que você fez? E note, aqui não é para mostrar simplesmente só o erro. É para mostrar o caminho de volta. Se a pessoa não entende no que ela errou, foi só um pequeno desvio de conduta, ela não vai ter um retorno. Ela vai ter apenas um desvio de conduta para cair isso no arrependimento. Tristeza piedosa. Não é remorso aqui superficial, mas é um quebrantamento. Tem momentos na nossa vida que a gente faz coisas erradas, certo? Mas a gente não fica tão preocupado assim. A gente foi mal. Mas a gente não fica tão preocupado assim. Por quê? Isso vai passar, daqui a pouco está resolvido. Quebrantamento não. Quebrantamento é uma tristeza profunda. É algo que te fala assim, só de pensar no que você fez, te traz uma repulsa. Alguém aqui tem alergia a alguma coisa? A camarão. Pode ver que é pobre que tem alergia de camarão, né, gente? Quando você olha aquele camarão, não é bonitinho? Mas se você chegar perto, tem gente que, eu não sei se é o caso, mas se chegar perto, só o cheiro já... Pensa. Arrependimento, só de chegar perto no erro que cometeu, já traz essa repulsa. É o que Davi falou no Salmo 51. O que o Senhor quiser fazer comigo, o Senhor pode fazer, porque eu sou merecedor disso. O desejo de restituição. Está todos ali? Foi mal, tá vendo? A culpa, foi mal. Tá vendo? Estou no desejo, tá, gente? Desejo de restituição. Quando possível, deve reparar o mal feito. Muito bem, você está arrependido? O que você quebrou a janela? Vai arrumar a janela. Você quebrou o carro? Vai arrumar o carro. Você fez uma mentira em público?
que você faz? Fala a verdade em público agora. Gente, eu menti em público aqui. Causei um dano público. Restituição pública. Tem casos que não é possível. O cara adulterou e nasceu uma criança. Como que você vai fazer? Vai devolver a criança? Não. Mas sempre, quando é possível, a restituição é uma marca daquele que está arrependido. E por último, mudança. Aí, opa, desculpa, voltar. Aí, mudança de vida. Arrependimento sem frutos é apenas uma culpa mal resolvida. E uma culpa mal resolvida, ela é muito perigosa. Quando eu era adolescente, um pouquinho antes, eu machuquei a minha canela. Machuquei a canela, fez uma ferida. Fez aquela, como que chama? Casquinha, não sei não. Fez. Só que o negócio não estava curado. Minha perna começou a inchar. E meu pai falava assim para minha mãe, não, cuida aí, passa água oxigenada. E a perna começou, até que chegou meu avô e falou, leva esse moleque para o médico. E eu fui para o médico. Eu quase perdi a perna. Porque a infecção já estava no osso. Então teve que raspar, fazer dreno e raspar o osso da canela. Mas no começo estava tudo resolvido. Só que por dentro não. Estava só formando pus. Uma culpa, quando ela não é resolvida, quando não há arrependimento, essa culpa é a mesma coisa. Ela por dentro, vai lá. Vai chegar uma hora, vai ter que cortar a perna. Porque não foi resolvida na hora certa. Uma culpa precisa de arrependimento, quando não tratada, ela vai virar algo bem pior. Muito bem, sei que vocês estão doidos para ir já comer a macarronada, porque hoje é dia de macarronada, não é? Vamos para a conclusão bem simples. A culpa mal resolvida nos afasta de Deus e de nós mesmos e de outros. Olha só que interessante. E é por isso que eu entendo que aqueles irmãos falaram, a culpa é ruim, eu entendo isso. Porque realmente uma culpa, quando eu sinto culpa e ela não está resolvida, ela me afasta de Deus. Quando não há arrependimento, ela me afasta de Deus. Vamos voltar ao nosso exemplo. Estou indo para o Rio Grande do Sul. Eu percebi que estou errado, estou sentindo culpado. Mas eu não estou arrependido, quer dizer que eu não voltei o caminho. Isso está fazendo o quê? Está me afastando cada vez mais. Uma culpa, então, quando ela não é resolvida com arrependimento, ela vai te afastar de Deus, vai te afastar das pessoas, vai te afastar da família, ela vai te isolar. Mas a culpa, já apareceu, né? Mas a culpa, corretamente entendida, nos conduz ao arrependimento verdadeiro e à restauração completa. Amém que tinha aquela placa mostrando que o Rio de Janeiro era para lá. Porque se não tivesse, eu ia parar lá no Rio Grande do Sul. Entendeu? Amém, então, que às vezes tem pessoas que falam, ô Wellington, esse comportamento seu aí não está legal não, cara. Aninha, tem que prestar atenção nisso aqui. A palavra de Deus está dizendo isso aqui. Você está seguindo outro caminho. Carol, você está caminhando para a morte. Não morte física, morte... Amém que tem pessoas assim. E eu sei que a nossa cultura, principalmente do brasileiro, nós não gostamos de fazer isso. Gostamos de fazer fofoca. Ô, Kátia, Carol está caminhando para a morte. Ó. Lúcia, você viu a Aninha? Já era. Não é crente não, aquilo lá. O Vini, sabe o Wellington? Não sei como que ele é diácono na igreja.
Às vezes nós fazemos isso. Só que nós não percebemos que nós estamos sendo mais um veneno do que um remédio. Então, quando você tem alguma coisa para falar de alguém, seja uma bênção na vida dessa pessoa. Não importa o que seja uma bênção. Kátia, isso aqui, ó. Ela vai ficar com raiva de você, não tem problema. Depois, na hora que ela começar o caminho de volta, falar, ainda bem que aquele infeliz veio falar comigo. Às vezes a gente fala isso dos nossos pais. Quando estamos mais velhos, quando nós temos os nossos filhos, fala, poxa, meu pai, não é que meu pai estava certo? Eu falo isso pro Guilherme, cara. Agora nasceu Davi, eu só estou esperando. Entendeu? Mas é verdade, gente, isso acontece. Então, sejam bênção nas pessoas, para as pessoas. Se ela está demonstrando algo que é reprovável, mostra para ela que ela é culpada, que ela está errada. Fale para ela. Não fale para o outro, senão você está sendo sementinha da serpente. Está sendo coisa do capeta. É verdade, eu estou exagerando porque a gente tem que acabar com isso. Tem alguma coisa que você viu que seu irmão fez errado? Vai até ele. Se ele te ouviu, se ele não te ouviu, o que você faz? Chama mais 2 irmãos, vai com ele. Não ouviu os 2 irmãos? O que a gente faz? Vamos mostrar para a igreja. Não ouviu a igreja? Camarada, a gente vai te tratar como publicano. Mas, para terminar o nosso domingo bem, olha só. Você está convivendo com a culpa ou confessando com arrependimento? Aquela culpa está lá? Está seguindo para o Rio Grande do Sul? Ou você está, não, peraí, estou retornando. Como? Todos nós temos falhas. Sem exceção. Todos nós temos. Todo dia nós precisamos, então, de arrependimento. Precisamos lidar com a nossa natureza. Mas como que você está lidando com isso? E nesse momento, eu estou aqui falando e orando ao Senhor, para que o Espírito Santo mexa com a sua consciência. Está tentando se cobrir com folhas ou confiando no sacrifício, na justiça do Senhor Jesus? Então, meus irmãos, para você ir para casa hoje feliz, pense. A culpa nos acusa. O arrependimento nos transforma. Mas não se esqueça, é a graça de Cristo que nos libertou de tudo isso. E aqui eu já estou deixando a ponte, né, para o que nós vamos celebrar agora. Você vai lembrar da ceia do Senhor. Você vai tomar o cálice, representando o sangue. Você vai comer o pão, representando então o corpo de Cristo. Mas, até lembrando de Coríntios, avalie, faça uma análise. Você sabe que é culpado e está convivendo com essa culpa, ou está buscando arrependimento para ter a libertação, né, para viver para o Senhor por meio do sacrifício da graça do Senhor? Então, espero que essas palavras, esse resumo dessa palestra, sirva para nos levar mais perto de Cristo, mas principalmente para transformar aqueles pecados que nós sabemos que somos culpados, mas não queremos nos arrepender. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, ó Pai, por esse tempo, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Rogamos, Senhor, as suas misericórdias, porque necessitamos, ó Pai, da ação do seu Santo Espírito em nossas vidas, nos alertando, Senhor, trabalhando em nossas consciências, para que saibamos qual o caminho seguir, para que tenhamos a sensibilidade ao pecado, aquilo que afronta o Senhor, e que nos dê condições de retornarmos então ao Senhor. Então, desde coisas pequenas, ó Senhor, talvez pecados habituais que
não nos importam mais. Que o Senhor esteja trabalhando em todas as áreas, para que o nosso viver seja cada vez mais parecido com o do Senhor Jesus. Um viver santo, que agrada a Ti. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.